Sou João Mosca, economista, sou aqui do investigador do Observatório do Meio Rural, Maputo. O assunto que nos traz hoje comentário é acerca da nova tabela salarial para o Aparelho de Estado, designado por Tabela Salarial Única, abreviadamente TSU. As questões que eu tenho a comentar são principalmente as seguintes. Primeiro, a tabela vem sendo elaborada nos últimos meses, com sucessivas aprovações a nível do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministério da Economia e Finanças, e em dois momentos foi à Assembleia da República para aprovação. Posteriormente a isso, no sentido da sua implementação, vários setores da atividade económica e seus profissionais reclamaram sobre graves irregularidades e no dizer, inclusive, do Ministro do Interior, de vícios. Estes vícios ou irregularidades ou aspectos errados foram reclamados sobretudo pelos médicos, a Associação de Médicos, pelos professores universitários e pela própria polícia, como já referi. Eles reclamam um conjunto de aspectos que devem ser corrigidos e que o próprio governo acaba por aceitar reclamações e introduzir essas novas alterações, mesmo depois das aprovações aos níveis em que eu referi. Primeiro, deste processo pode-se concluir que ele foi feito de forma burocrática, centralizada num grupo restrito de pessoas, cujos resultados não são os mais previstos e expectantes pela grande parte dos funcionários públicos, o que faz com que a sua implementação tenha vindo a ser sucessivamente adiada. Revela também incompetência, claramente, do Estado, neste caso, na elaboração deste projeto, desta lei. Não é? Por outro lado, esta lei está com graves situações de justiça e de equidade. Primeiro, porque dentro da própria tabela salarial do Estado há uma relação entre os diferentes níveis de carreira profissional, são 8 escalões, uma diferença que pode ir de 1 a 100, caso seja o salário e os diferentes subsídios da Presidência da República, e de 1 a 30 ou 40, caso sejam ministros e outros altos funcionários do Estado com certos anos de experiência, formação superior, nível de mestrado, em alguns casos doutoramento, e com, portanto, trabalhos desenvolvidos ao longo de vários anos. O próprio processo de progressão não estão claramente definidos em termos de anos de experiência, de formação, de processo de formação ao longo da carreira profissional, ações de avaliação do desempenho dos funcionários que devia ser periódica, sobretudo anualmente, e de outros fatores que naturalmente deverão incluir para a progressão na carreira e, consequentemente, nos níveis salariais dos diferentes escalões. Por exemplo, os médicos reclamaram que, embora o seu salário base tenha aumentado, segundo a nova tabela salarial, a redução dos níveis de subsídios que possuíam anteriormente faz com que o salário que recebem, ou que iriam receber com a nova tabela salarial, que está em revisão, seria inferior ao salário que recebia antes da aplicação da última proposta do TSU. Isso significa, naturalmente, mais um elemento que revela a incompetência. Não é? Por outro lado, os níveis salariais dentro do Estado, comparativamente com outros setores de atividade económica, agricultura, indústria, etc., são profundamente diferentes. Um trabalhador agrícola recebe cerca de metade daquilo que é o salário
do primeiro escalão do aparelho de Estado e um trabalhador da indústria, serviços, transportes, turismo, etc., recebe cerca de metade daquilo que recebe o trabalhador do primeiro escalão da função pública. Isto, naturalmente, que introduz fatores de inequidade e de profunda injustiça. Estes aspectos só são compreensíveis quando se analisar que os funcionários públicos são cerca de 300 mil, são todos eles, ou quase todos eles, membros do partido Frelimo, objetivamente ou de forma passiva, e que, portanto, estão sendo melhoradas as suas condições em momentos pré-eleitorais. Para o ano haverá as campanhas, as eleições municipais e depois as eleições gerais do país, e, portanto, a mobilização e envolvimento dos funcionários públicos em toda a máquina de propaganda, a campanha eleitoral, torna-se absolutamente importante para o partido no poder que domina o Estado, além de que estes elementos, o partido no Estado utiliza os meios, os fundos, os recursos, viaturas, etc., do Estado para as suas campanhas eleitorais partidárias, o que é absolutamente incorreto em democracia e põe em perfeita desvantagem entre o partido no poder e os restantes partidos que desejam ou que vão concorrer às eleições. Por outro lado, esta nova tabela salarial está em processo no segundo semestre de 2022, cuja implementação ou aprovação exigirá atualização e retificação do Orçamento de Estado em final do ano, o que não parece de todo correto. Seria muito desejável que essas atualizações foram incorporadas no novo orçamento de 2023, evitando assim processos burocráticos, administrativos, complicados e demorados na Assembleia da República e, portanto, a sua incorporação no ano fiscal seria absolutamente mais correto, e esperando mais 2 ou 3 meses, mas as promessas foram sendo feitas e, portanto, agora o Governo procura, de alguma forma eleitoralista e bastante demagógica, procura cumprir aquilo que são as sucessivas promessas de entrada em funcionamento da nova tabela salarial. Esta atualização salarial vai implicar custos, despesas acrescidas e elevadas no Orçamento de Estado, agravando aquilo que são o déficit público e a dívida pública muito elevada, dos maiores do mundo, do Orçamento de Estado de Moçambique. Além de que as despesas com o pessoal no Orçamento de Estado é dos piores indicadores do mundo, que atinge cerca de 12% do Produto Interno Bruto e cerca de 40% das despesas do Orçamento do Estado, que é absolutamente inadmissível numa economia como é a moçambicana, não só ser uma economia pequena, ser como uma economia em crise permanente e dependente de recursos externos, fundamentalmente. Isto é um pouco estranho, na medida em que o Fundo Monetário Internacional, nas suas acordos com o Banco, com o Governo de Moçambique, impõe um certo tipo de condicionalidades na política económica e na política monetária, e, porém, neste fator importante que é a massa salarial e o seu peso no Orçamento de Estado, no PIB e na dívida pública, o Fundo Monetário Internacional revela-se muito tolerável, apesar de nos últimos anos esse tem sido uma das condicionalidades que sucessivamente não são aproveitadas, não são cumpridas pelo Governo. Isso só nos faz acreditar que o Fundo Monetário Internacional acredita ou pensa que a Frelimo é o partido do poder, que deve se manter lá, na medida em que considera o FMI que os restantes partidos não são opção de poder em Moçambique. Por isso, o apoio dos funcionários públicos é um elemento importante para a continuidade e ações
de campanhas eleitorais do partido Frelimo, e daí a forte tolerância do FMI de não cumprimento por parte do governo desse elemento de condicionalidade que é imposto aos países e também a Moçambique que beneficiam dos apoios do FMI e de todo o sistema financeiro internacional, cooperação internacional, investimento estrangeiro, etc. Portanto, esses aspectos são os aspectos que eu gostaria de referir e que, em resumo, iria dizer que, em palavras-chave, descoordenação, concentração, burocracia, incompetência, injustiça, irregularidades, desigualdades, campanha eleitoral, uso abusivo do Estado pelo partido no poder.